Nos próximos vídeos, vamos tratar de arrays. Primeiro, vamos olhar um antigo código que fizemos e vamos ver por que precisamos de algum tipo de estrutura mais complexo dos que os que vimos até agora. Se estão lembrados, um dos primeiros exercícios que nós fizemos tratava da inversão de números. Entrávamos com um número de 2 a 5, armazenávamos em N1, N2, talvez em N3, N4 e N5, 5 números, ou até 5 números, e depois fazíamos alertas na ordem inversa, do N5, N4, N3, etc. Embora isso funcione para 5 números, ele tem uma séria limitação em função do que nós sabíamos na época sobre programação, que é o seguinte: como faríamos se em vez de 2 a 5 números fossem até 10 números? Ou até 100 números? Teríamos que criar manualmente uma variável para cada um dos números e fazer um código com if, etc., para cada um desses números. O que nós precisaríamos era poder dizer: eu quero que o n de 1, talvez eu tenha um contador i que vá de 1 a 5 ou de 1 a 100 e eu quero o n de 1 para tal coisa, o n de 2 faça tal coisa, eu quero que o n de 3 receba um prompt, eu quero fazer um alerta do n de 5, mas eu quero poder não escrever diretamente 1, 2, 3, 4, 5, porque podem ser, por exemplo, 100 números, podem ser números sem uma definição clara, que você leia de um banco de dados, pode ser milhares de números. E você quer poder navegar por eles de uma maneira mais consistente. Para isso, utilizamos os arrays. Então vamos fazer agora um exemplo em que nós queremos simplesmente inverter um conjunto de números, um código até mais simples do que esse, mas nós queremos mostrar 10 números na sua ordem e na ordem inversa. Vamos observar aqui. Aqui nós criamos nosso primeiro array. Observa que aqui nós não temos as chaves. As chaves eram usadas para a criação de objetos, com cada par tendo um nome e um valor. Aqui temos colchete. O colchete nos define um array, uma sequência de informações. Eu estou dizendo que meu primeiro array tem estes dados. Cada dado é um valor inteiro, uma string, um booleano, etc. Eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, até o 10. Poderiam ser outros. Por exemplo, em vez de 4, eu vou colocar 44. Bom, e aqui eu tenho a ordem certa, que é só uma string, e ordem errada, que é só uma outra string, ambas vazias. E o que eu faço aqui, então? Primeiro eu vou construir a string ordem certa. Estão lembrados? No nosso for, eu estou fazendo a minha variável de controle i variar de 0 a 9, porque quando chegar em 10, ele não vai entrar aqui dentro. Então, eu vou executar esse código aqui de dentro, com o i valendo 0, 1, 2, etc., até 9. E eu tenho a minha string, ordem certa, mais igual. Nós já vimos o mais igual em inteiros. I mais igual a 2 é a mesma coisa que i é igual a i mais 2. Para strings é a mesma coisa. Mais igual significa que ordem certa recebe ordem certa concatenado, mais concatenado com isso aqui. Ordem certa, na primeira vez, era vazio. Então, ele é concatenado, o vazio, concatenado com... E aqui está o nosso grande segredo do array. Meu primeiro array é essa variável, e entre colchetes eu tenho o que se chama o índice do array. Em JavaScript, o índice do array começa em 0. I de 0 significa o primeiro de todos estes valores que estão separados por vírgulas. Meu primeiro array de 0 é este valor aqui. Meu primeiro array de 1 é esse. Meu primeiro array de 2 é esse. Meu primeiro array de 3 é 44.
Então, enquanto estamos executando aqui, estamos basicamente dizendo o seguinte: ordem certa recebe meu primeiro array de 0, recebe 1, concatenado com vírgula, e aí na próxima iteração, concatenado com meu primeiro array de 2, vírgula, meu primeiro array de 3, vírgula, meu primeiro array de 4, etc. E a ordem errada, a ordem invertida, eu fiz a mesma coisa, simplesmente começando o meu i em 9, em vez de começar em 0, e indo até 0. Enquanto aqui era menor que 10, aqui é maior ou igual a 0. E enquanto aqui o i subia, a cada vez ele aumentava 1, aqui, a cada iteração, ele diminui 1. Ordem errada é exatamente a mesma coisa que a ordem certa, só que eu estou indo no meu array de 9 até 0, enquanto aqui eu ia de 0 a 9. Executando esse código, então, selecionando F12, nós temos 1, 2, 3, 44, 5, 6, etc. E a segunda exibição, o ordem errada, 10, 9, etc. até 1, vírgula. Ou seja, aqui nós fizemos um código que, se nós fôssemos utilizar sem usar os arrays, nós possivelmente cairíamos numa situação como essa. Vamos ter o meu primeiro array, o meu primeiro não array 1, meu primeiro não array 2, ou seja, 10 variáveis, e teríamos que manualmente mexer em cada uma delas, definir agora o meu primeiro array de 9 recebe tal coisa. Ou a string, ordem certa, recebe meu primeiro array 9, mais o vírgula, mais meu primeiro array 8, etc. Com o array, eu posso dizer meu primeiro array, e entre colchetes, uma variável que me permite navegar pelas informações do array. Então aqui nós temos um uso muito simples do array. Nós vamos ver mais alguns recursos na próxima aula, mas aqui eu principalmente quero que vocês entendam o porquê de usar arrays, ou seja, conseguir ter um conjunto de informações que nós possamos trabalhar. E essas informações, neste exemplo, são inteiros, mas poderiam ser strings, poderiam ser booleanos, poderiam ser objetos, poderiam ser, inclusive, outros arrays. Vamos então, na próxima aula, ver mais alguns usos, mais algumas técnicas em cima de arrays.